Então, pessoal, nós estamos estudando então tiristores, né? Os tiristores nós já vimos então o SCR, que é o retificador controlado de silício. Nós vimos também o TRIAC, tá? Que é um dispositivo também de 3 terminais, e só que conduz bidirecionalmente. E vamos ver agora o último dos componentes novos da disciplina aí, que são aqui é o DIAC, tá? O que é o DIAC? Então o DIAC, pessoal, ele é um diodo, tá? Que tem uma queda de tensão maior, tá? Basicamente isso. E ele conduz para os dois lados, tá? Então ele é como se fosse para nós, pessoal, um triac sem gatilho, tá? Ele não tem o terminal de gate aqui, ó, para fazer o acionamento, tá? Ah, mas então como é que eu faço para colocar ele em funcionamento? Ah, ele entra em condução por tensão, tá? Então depois que passado uma determinada tensão, ele entra em condução automaticamente, tá? Não somos nós que definimos quando ele entra em condução. Então, nesse quesito, ele é semelhante a um diodo, né? O diodo, ele entra em condução quando ele tiver tensão favorável, tá? Aqui é a mesma coisa, né? Quando chegar numa determinada tensão, ele entra em condução, ok? Então, quando que ele entra em condução? Quando ele chegar numa determinada tensão, que a gente chama de VBO, né? Que é a tensão de breakover, né? Quando ele chegar nessa tensão, nós estamos com tensão subindo aqui, ó, a tensão está subindo, e ele não está conduzindo, porque a corrente está em zero. Daí, quando ele chegar nessa tensão VBO, ele pula para cá, ó, e daí ele entra em condução. Então, a sua queda de tensão aqui, ó, ela vai ficar bem baixinha, tá? Bem menor, ok? Então, esse cara aqui é um dispositivo que ele é utilizado para fazer gate drive, fazer um sistema de acionamento para o TRIAC, que eu já vou mostrar para vocês. Ele não tem muitas outras aplicações, assim, as aplicações são bem restritas, tá? Então, existem circuitos de disparo, de TRIAC, em circuitos de acionamento de lâmpadas de vapor metálico, de alta pressão, alguns reatores eletrônicos utilizam isso aqui, eletrificadores de cerca, né, rural, utilizam também o DIAC para fazer o disparo da bobina do eletrificador, para gerar aquele pulso, né, que produz a alta tensão na saída lá e alimenta a cerca elétrica lá no interior, lá no sistema rural, tá? E ele é um dispositivo só para isso, assim, então a corrente de condução dele não é muito alta, corrente de pico aí na faixa de 1 ampere, 2 amperes, corrente bem baixa, mas no geral a corrente média é na ordem de 1000 amperes, tá? Tanto é que o tamanho dele é bem reduzido, ele é o tamanho de um diodo, tá? Um diodinho bem pequeno. Então, as características dele, né? Quando ele chega então nessa tensão VBO, ele entra em condução. A tensão de disparo dele é bem definida, né? Dado lá no datasheet, varia um pouco os volts dessa tensão, um pouquinho mais, um pouquinho menos dessa tensão aqui. Ele conduz em ambos os lados, né? Que nem o TRIAC, né? Ele é como se fosse um TRIAC, só que sem gatilho, tá? E a principal utilização dele é para disparo de TRIACs, tá? Aqui eu vou só mostrar um datasheet de um deles, desse DB3 aqui, que a gente tem no laboratório, aqui da datasheet. Quero que vocês entrem lá e deem uma olhada. Tem outras curvas que eu não coloquei aqui. Qual que é a característica dele? A tensão de breakover dele é de 32 até 40 volts, né? Dependendo do modelo. E esse cara aqui, então, é 32, esse aqui é 40 volts. Então, são tensões baixas, né? Tensão meio baixas e não tem como trocar essa tensão, né? Eu comprei daquela tensão e ele vai sempre atuar naquela tensão. Não é que nem o TRIAC que quando chega na tensão que eu quero eu disparo ele. Aqui não, aqui ele dispara quando chegar nessa tensão. E daí eu tenho que adequar o meu circuito a essa tensão. Então aqui, ó, características dele, tem a corrente de pico RMS, então ele chega até 1 ampere, tá? Então a corrente é relativamente baixa, né, comparado com o TRIAC, que é 40 amperes, ou o SCR, que é milhares de amperes, né? 2.000, 3.000 amperes, que é a corrente máxima, né, de alguns dispositivos, né? Já esse aqui não, esse aqui é 1, 2 amperes, corrente bem baixinha, ok? Aqui algumas curvas, né? Então aqui está a curva mais realística dele, né? Então quando a tensão sobe, né, até chegar na tensão VBO, quando chegou na tensão VBO, ele vai começar a conduzir uma determinada corrente. Quando a corrente chegar nesse IBO aqui, ele entra em condução. Então sua tensão cai abruptamente, né? Isso aqui não está em escala, né? Mas olha, se vocês olharem aqui é 10 miliamperes, né? Então isso aqui, se a gente olhar numa escala onde aqui fosse, por exemplo, 1 ampere, tá? Essa curva faria isso aqui, ó, né? Ela desceria assim, tá? Então, essa escala aqui engana, parece que ele tem uma curva muito grande, assim, demora para cair, mas não, né? Tem que ver que essa curva aqui, o pico aqui é 1 ampere, né? Então, aqui ó, ela desce muito abruptamente, tá? Isso aqui é uma entrada muito abrupta, tá? Então, se vocês olharem aqui a tensão de breakover do DB3, que é o que nós vamos usar no laboratório lá, ela é no mínimo 28 volts e máxima 36, tá? Então, ela tem esses 8 volts aí de diferença.
sendo que o típico é 32 volts, ok? Então, como ele conduz para os dois lados, é interessante que esse componente seja simétrico, né? Ele conduz a 32 para um lado e 32 para o outro. Então, qual que é a diferença entre essa tensão aqui e essa aqui? Então, pode existir uma diferença máxima, né, de 3 volts. Então, pode ser que seja 32 para cá e 29 menos 29 para cá, tá? Então, é a diferença dos módulos. Essa equação aqui está até errada, né? Faltou um módulo aqui e um módulo aqui, tá? Não entendi por que eles fizeram assim, mas tem vários erros nesse datasheet aí, tá? Esse cara aqui é um delas. Tá faltando um módulo aqui, porque é a diferença dos módulos, não o módulo das diferenças, tá? A diferença de tensão aqui, pessoal, quando isso aqui também não fica muito claro nesse datasheet, porque essa tensão, ele fala dessa tensão VF aqui, pessoal, só que ele não apresenta no datasheet, tá? Então tem esse erro. Aqui ele fala que essa tensão ΔV aqui, o pessoal, é de 5 volts, tá? Só que o VBO é 32, tá? Aqui é 32. Aqui tá a metade do VBO, então aqui é 16. Sendo que aqui o ΔV é 5, tá? Então ele está maior do que deveria ser maior que 16, tá? Então já começa aí o problema. Apesar de que aqui o ΔV mínimo dele está em mínimo, né? Então é 5. Então a gente assume que esse ΔV pode ser bem maior, tá? Bem maior do que esse 5, porque isso aqui é o mínimo, né? Só que esse VF, que é algo importante, pessoal, que é a tensão de condução, ele não dá, tá? Ele não é dado essa tensão de condução aqui no datasheet, tá? A corrente para ele começar a conduzir, que é o IBO, que é essa corrente aqui, pessoal, é na faixa de 50 microamperes, então ele começa a conduzir bem cedo, tá? E o tempo de resposta dele é 2 micro, né, para ele entrar em condução, tá? E essa curva aqui, pessoal, ela é obtida através desse ensaio aqui, tá? Então aqui nós temos uma tensão alternada, aqui está um circuito resistivo com um potenciômetro, capacitor, e daí quando eu ligar essa tensão aqui, vai ter uma tensão senoidal. Aqui, pessoal, vai ser uma tensão também senoidal, só que um pouco menor do que aquela, né? Um pouco mais atrasada. E aqui está o DIAC, tá? Não utilizou o símbolo padrão de DIAC também, usou um símbolo que ele tirou não sei de onde. E aqui está o DUT, né? Que é Device Under Test, né? Que é o dispositivo que ele está testando. Mostrou que não usou resistência. E aqui ele faz um teste de... Aqui tem um IP, que é esse IP aqui, ó, tá? Então aqui ele faz o teste de corrente. Então quando... aqui a tensão do gate desse triac, né? Então, como ele está desligado ainda, não foi gatilhado, então dá para dizer que aqui tem 0 de tensão, tá? Então, essa tensão de 0 vai aparecer aqui, ok? Então, essa tensão nesse ponto é basicamente a tensão em cima do DIAC. Então, quando essa tensão aqui chegar na tensão dos 32, tá? 32 volts, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai entrar em condução, tá? Então, ele vai entrar em condução e sua tensão vai cair abruptamente. Então, na verdade, como essa resistência aqui é muito alta, acaba que descarrega este capacitor no gate desse triac, tá? E toda essa corrente passa pelo DIAC, tá? Então, todas essas resistências do DIAC e do gate aqui desse triac vão limitar a corrente, tá? E essa corrente vai chegar, ela é dada aqui, ó, que chega até 30 miliamperes, né? 0,3 amperes, ok? Então, é mais ou menos a corrente de pico que ele vai chegar nessa condição, tá? E quando essa chave estiver virado para cá, ó, ligado nesse resistor de 20, então ele vai dar uma tensão de saída aqui, ó, que vai dar o VO, que vai ser aqui, ó, um VO de 5 volts, tá? Então, 5 volts dividido por 20, então quer dizer que está dando um pico de corrente aqui de 250 miliamperes, o 0,25, que é um pouquinho menor que esse aqui, porque essa resistência de 20 é maior do que a resistência do gate desse triac, tá? Então, o que tem que levar daqui, pessoal? Tem que levar que ele consegue conduzir aqui, ó, uma corrente de pico de 300 mili, tá? Demora 2 microsegundos para ele chegar no pico, tá? E que é um tempo razoável para acionar a triac, né? Não tem problema. E essa tensão, depois que ela entra em condução, ela vai cair, tá? Ela vai cair pelo menos 5 volts. Então, essa tensão aqui de condução, que é o VF, teria que pegar a máxima tensão aqui que ele poderia entrar em condução, que seria 36, menos 5. Então, esse VF poderia chegar até no máximo 36 aqui, ó, menos 5, que vai dar, então, 31 volts. Poderia ser a tensão de condução. Só que isso aqui é quando ele tiver com uma corrente bem alta, tá, pessoal? O normal é que essa tensão aqui seja bem menor, tá? Seja, sei lá, 20 volts. Mas mesmo assim, é uma queda de tensão muito maior do que um diodo convencional, tá? E muito maior do que um triac.
Então, assim, só para ver se a gente entendeu como é que o DIAC funciona, pessoal, eu fiz aqui um circuitinho, tá? Que eu troquei aquele triac por um DIAC, só para ver se a gente entendeu. Isso aqui, inclusive, já caiu em prova, tá, pessoal? Tá? Então, como é que esse circuito aqui funciona? Vou ter aqui uma tensão alternada, quero ver como é que ele se comporta, tá? Isso aqui não serve assim, não, o DIAC não é usado nessa condição. É só para a gente aprender como ele funciona, ok? Então, esse DIAC aqui, ele vai ser uma tensão, que eu coloquei uma tensão genérica aqui, o VBO, tá? Então, ele tem uma tensão VBO, poderia ser aquele nosso DIAC lá de 32 volts, tá? O que vai acontecer? Então, a tensão, no início, ele não está funcionando, né? Ele está off, né? Está desligado. E a tensão da rede em módulo aqui é menor que VBO, tá? Então, ele não está em condução, o circuito está aberto. Eu tenho zero de tensão aqui, tá? Então, toda a tensão da rede está em cima do DIAC, tá? O DIAC está com VG em cima dele, ok? Então, aqui está toda a tensão. Então, conforme a tensão vai subindo, tá? Vai chegar um ponto que a tensão vai chegar no VBO. Então, quando chegar na tensão do VBO, ele vai entrar em condução, tá? O DIAC está desligado, tensão aplicada sobre o DIAC é a mesma da rede, ok? E daí ele está subindo a tensão aqui. E a tensão da saída é zero. Quando ele chegar, então, nessa tensão VBO, o DIAC vai entrar em condução. Então, ele vai cair abruptamente. Essa diferença de tensão é aquela tensão ΔV que é dado lá no datasheet. Tá? E ele vai cair para quando? Para a tensão VF, que é a tensão de condução. Tá? Então, ele vai cair abruptamente e daí a corrente no DIAC vai subir e a tensão na carga aqui vai subir também. Tá? Então, a tensão de condução aqui vai ser a tensão VF, ok? Então, a tensão de saída vai ser VG menos VF e o DIAC está ligado. E a tensão de saída, a tensão sobre o DIAC é a tensão de condução, tá? Então, a tensão na rede ela vai ficar menor que a tensão VBO, né? Porque ela já está menor que a tensão de condução. Ela vai começar a reduzir. A hora que a corrente passar por zero, né? Ou ficar muito pequena, abaixo daquela corrente de manutenção lá, que, se não me engano, acho que é de 50 microamperes, ele vai, então, abrir. Tá? Então, ele vai vai sair de condução e vai chegar em zero. A tensão de saída vai para zero. Tá? E daí, o que vai acontecer? Nessa condição, a tensão sobre o DIAC vai ser igual à tensão da rede invertida, né? Porque a tensão aqui inverteu, tá? Então, toda essa tensão aqui vai ficar aqui em cima, vai ficar menos VG em cima do DIAC, tá? E na carga vai ser zero, ok? Então, o que vai acontecer? Essa tensão ela vai começar a aumentar para o sentido negativo e a tensão na carga é zero, né? A tensão na carga é zero. E a tensão vai começar a aumentar até chegar em menos VBO, tá? Que vai ser o nosso menos 32 aqui, poderia ser, por exemplo, tá? Quando chegar nesse menos 32, ele vai entrar em condução de novo e a sua tensão de condução vai ser agora menos VF, né? Que é aquela tensão lá de condução, sendo que essa diferença aqui, ó, é o nosso ΔV, tá? Que é dado lá que é no mínimo 5 volts, tá? No mínimo 5 volts, ok? E daí o DIAC está on até que a tensão começa a diminuir e chega na tensão mínima lá e ele sai de condução e daí começa todo o ciclo de novo, ok? Então é só para vocês saberem como é que o DIAC funciona, pessoal. Esse circuito ele não tem uma aplicação nesse sentido, porque ele não tem controle, tá? A única aplicação do DIAC, pessoal, que é a mais utilizada, é para disparar um triac, tá? Que é o que nós vamos ver agora. Então aqui nós temos o nosso circuito, pessoal. Ele é composto, então, pela fonte, né, da rede, né, tensão senoidal. Aqui nós temos o nosso triac. Aqui nós temos a resistência do chuveiro, da carga, tá? Então aqui o circuito, pessoal, ele é formado, ó, aqui por um par RC, né, um circuito RC. E aqui no meio, pessoal, nós vamos ter uma versão da tensão na rede que ela é um pouco atrasada em relação à tensão da rede, tá? Então, se aqui está a tensão da rede, ó, aquela tensão lá ela vai ser assim, ó, ela vai ficar um pouco mais atrasada, esse pico vai dar um pouco depois e assim por diante, tá? Então, ela fica mais atrasada. Quanto maior for o produto R vezes C, mais atrasada ela fica, tá? Então, ela mais atrasada ela vai ficar, ok? Então, essa tensão aqui ela vai ficar um pouco atrasada, beleza? E daí o que vai acontecer? Esse triac ele está desligado, porque eu não gatilhei ele ainda. Logo, essa tensão aqui do gate, como não está passando corrente de gate, ela é zero. Tá? Tem os 0 volts aqui no gate. Logo, em cima desse resistor também tem zero, não tem corrente. Tá? Então, aqui é 0 volt. E não tem corrente passando nesse resistor. Então, é 0 volt também. Então, a tensão aqui é 0 volt. Ok? Então, é como se ela tivesse conectado no terra. Tá? Logo, qual que é a tensão sobre o DIAC?
é a mesma tensão do capacitor. Tá? Então, essa tensão aqui, que é uma versão atrasada da rede, ela está em cima do diac. Tá? E a gente sabe que quando a tensão em cima do diac, a VDiac, chegar na tensão VBO, que é a tensão de breakover, ele entra em condução. Tá? Então aqui eu fiz uma simulação, pessoal, no LT Spice e usei o DB3 que eu mostrei alguns slides atrás. Lá, a tensão de VBO dele é em torno de 30 e poucos volts. Tá? Aqui na simulação ele está disparando com 34. Tá? Daí o que acontece? Então, quando essa tensão aqui, ó, que é na verdade essa tensão VC1, ela chegar na tensão de VBO, que nesse caso é essa tensão aqui, ó, VBO, ele vai pegar e entrar em condução. Tá? Então, a sua tensão direta, pessoal, vai cair abruptamente. Tá? Vai cair abruptamente. E ela cai dos 34 para em torno de 17 volts. Tá? Então, ela cai 7 volts, que na verdade isso aqui é o nosso ΔV, né? Aquele ΔV que é dado lá no datasheet, que é de no mínimo 5 volts. Tá? Então caiu 7 volts aqui a tensão na simulação, né? Não vai ser exatamente igual ao datasheet, né? Essa tensão vai cair, então o capacitor se descarregou, né? Por que ele se descarregou? Porque esse cara aqui entrou em condução e teve corrente que circulou do capacitor para cá, para o gate, tá? Como esse resistor RPD aqui é em torno de 1K, geralmente, ele não vai consumir muita corrente, tá? Então dá para dizer que ele praticamente não existe, tá? Ele está ali só para proteção quando o triac está desligado para evitar disparo acidental, tá? Então aqui não vai corrente, toda essa corrente, energia que estava no capacitor é descarregada para o gate, tá? Quem que limita essa corrente? O diac e esse resistor RS, tá? Então a função do RS é limitar a corrente de pico do gate, tá? Então, ó, quando esse cara aqui entrar em condução, olha aqui, ele vai dar um pico de corrente no gate, tá? Por quê? Porque a tensão em cima dele caiu, então se aqui tinha, então, 34 volts, tá? A tensão nele vai cair alguns volts, e essa diferença de tensão, ela vai aparecer em cima da resistência, tá? E daí vai produzir uma corrente, tá? Essa corrente aqui vai ser a nossa corrente do gate, tá? Que é essa corrente aqui, ó, tá? Então ela vai dar um pico de corrente, tá? Vai dar um pico de corrente e daí depois essa tensão no capacitor ela cai, né? Ela cai aqui para 17 volts, tá? Pode cair até mais dependendo do valor desse resistor aqui, por exemplo. Se consumir muita corrente, tá? Então se eu tiver lembrando, né, que corrente no capacitor é a capacitância vezes a derivada da tensão, tá? Então se aqui teve uma variação de tensão grande é porque teve uma corrente grande, tá? E para variar 7 volts num espaço de tempo tão curto, é porque teve uma corrente muito grande, que é essa corrente aqui, tá? Então isso faz com que o triac de potência aqui, que é o grande, ele pega e entra em condução. E daí a minha tensão na carga sobe abruptamente, tá? E a tensão no triac cai abruptamente, tá? Então como é que eu faço para trocar o ângulo de disparo? Eu troco o capacitor é mais difícil de trocar, né? O que eu faço? Eu troco o valor da resistência, tá? Quanto maior a resistência, mais vai demorar para carregar o capacitor. Então, mais atrasada vai ser essa tensão. Ela vai fazer isso aqui, ó, tá? Quanto maior o resistor, mais ela vai fazer isso aqui, ó, tá? Então, mais para a direita ele vai, e é quando ele chega no 34 que dá o pico de corrente aqui, ó, e daí ia disparar o nosso triac, tá? É basicamente isso, é trocar o valor da resistência, vai atrasar mais o pulso e mais vai ser cada vez maior o ângulo de disparo e cada vez menor a tensão na rede, tá? Então, quanto maior o R1 ou C1, menor é a tensão na carga, tá? Menor seria a tensão RMS aqui, né, pelo certo, né? Menor a tensão RMS na carga, beleza? Então isso aqui é o circuito que tem lá no chuveiro eletrônico. Esse potenciômetro aqui é aquele que a gente troca a temperatura da água lá, porque a gente troca a potência do chuveiro e vai esquentar mais ou menos a água, tá? Então, isso aqui, pessoal, tem esse circuito aqui, tem uma variaçãozinha desse circuito, tá? Que é o seguinte, essa carga eu tiro daqui e coloco ela aqui, ó, tá? Que eu já vou mostrar agora, tá? O que que acontece, qual que é a diferença deles? Quando eu estou nessa condição aqui, ó, que é o que está em negrito, é a diferença para o próximo circuito. Quando o triac está acionado, a tensão sobre o capacitor C1 fica limitada pelo diac, tá? Então ainda existe corrente no gate do triac, tá? Então se vocês olharem aqui, ó, mesmo depois que eu acionei o triac, tá? O triac já está acionado, porque ó, tem tensão na carga, tá? Tem corrente, a corrente na carga vai ser mais ou menos por aqui, que é a corrente no próprio triac. Então se vocês verem, deu um pico de corrente, o capacitor descarregou, mas ele ainda tem tensão, tá? Que é essa tensão aqui, ó, tá? Essa tensão menos a queda do diac
sobre essa resistência, menos a queda do gate aqui, sobre a resistência, dá uma correntezinha, ó. Então, vocês estão vendo que tem uma corrente, tá? Então, se, por exemplo, se o triac não entrasse em condução, esse cara aqui poderia ainda ter um pouco de corrente e colocar ele em condução depois, tá? Então, esse circuito tem esta característica, tá? O próximo circuito, que é só... O que mudou? Eu chamei de circuito 2 aqui, pessoal, tá? Ele simplesmente eu peguei e tirei o resistor daqui e coloquei aqui, ó, tá? Então, o que muda nesse circuito aqui? Tá? Ele muda o seguinte, quando o triac não está acionado, tá? Quando o triac não está acionado, a tensão aqui, ó, ela é praticamente da rede, tá? Porque não tem corrente para cá, essa corrente aqui é zero ainda, não foi acionado o triac, né? Então toda a corrente desse circuito RC aqui, ela é pequena, né? Então a queda de tensão em cima da carga é praticamente zero, tá? Eu tenho praticamente 0 volts em cima da carga, tá? Por quê? Porque só tem uma correntezinha mínima para carregar esse capacitor, tá? Vai ter uma corrente, mas ela é muito pequena, tá? Tanto é que ela nem aparece aqui, ó, né? Aqui ó, ela produz 0 de tensão aqui na carga, tá? Então o que vai acontecer? Quando então essa tensão aqui sobre o capacitor, que nem eu já falei, né? Aqui vai ter 0 de tensão, né? Porque não está acionado ainda, aqui é 0. Não tem corrente aqui passando, né? É 0 amperes. Logo aqui é 0 volt também. Logo essa tensão VC1 está toda em cima do diac, tá? Quando essa tensão aqui chegar nos 34 volts aqui, ó, ele vai entrar em condução, tá? Quando entrar em condução vai dar um pico de corrente igual, tudo igual, tá, pessoal? Tudo igual. Então esse capacitor vai descarregar para cá e o triac ele vai entrar em condução. Quando ele entrar em condução, essa tensão aqui, ó, vai ser a tensão de condução do triac, tá? Que vai ser aquela tensão VTM, né? Que vai ser 1, 2 volts. Então, dessa tensão aqui ó, também vai ficar 1 a 2 volts, ok? Se essa tensão aqui vai 1, 2 volts perto da tensão da rede, é praticamente zero, né? Então, o que acontece? Essa tensão aqui vai indo para quase zero, não tem mais tensão disponível para o diac entrar em condução, né? Então, o que acontece? É como se eu desconectasse daqui e ligasse esse cara aqui, ó, tá? Então, esse capacitor aqui ele vai começar a se descarregar um pouco para cá, ó, tá? Desculpa, para cá não, né? Na verdade, para dentro do triac, ok? Por isso que a tensão aqui começa a cair um pouco, tá? No outro circuito ela ficava reto, tá? Eu vou voltar para o circuito anterior, ó. Aqui ela ficava reto, ó, tá? E nesse circuito aqui ela começa a cair um pouco, ok? E daí vocês vão ver que o ângulo de disparo, ó, vou ficar trocando de um para o outro, ó, o ângulo de disparo aqui ou é aqui. E no outro ela é um pouquinho mais para o lado, tá? Então ela fica... Existe uma diferençazinha, pessoal. Aqui os dois estão com o mesmo valor de resistência e o mesmo diac, tá? Vocês vão ver que existe uma diferencinha no ângulo de disparo ali, mas ela não é muito significativa, tá? Então na prática esse resistor aqui não muda muito o funcionamento desse circuito aqui, tá? Então na verdade, na prática assim, ó, tanto faz. A única diferença é que aqui nesse circuito aqui, ó, esse resistor fica submetido a uma tensão um pouco menor, né? Porque logo esse triac aqui já está acionado, né? Então a tensão aqui fica menor, tá? Eu acho um pouco mais vantajoso esse circuito número 2 aqui, tá? E daí, como essa tensão aqui ela cai mais abruptamente, tá? Começa a cair mais, essa corrente aqui no gate ela fica mais próxima de zero aqui, tá? Se vocês olharem no circuito anterior, ó, a gente tem um pouquinho de corrente aqui, enquanto que nesse circuito não tem essa corrente, tá? Então fica menos corrente circulando, e eu acho que esse circuito aqui fica um pouquinho mais interessante, tá? Já caiu em prova esse circuito aqui também, tá, pessoal? Ok? Então, basicamente, isso aí que eu queria mostrar. Vou mostrar agora isso aqui na simulação, tá? Vou mostrar na simulação no LT Spice. Então, aqui, pessoal, tem o nosso circuito aqui no LT Spice. Temos a tensão da rede, 311. Aqui eu coloquei o diac e o DB3, então. Eu vou mandar essa biblioteca diac.lib. E aqui dentro nós temos vários... Temos aqui vamos ver quais modelos que nós temos aqui. Tem esse DZ14V aqui, e aqui o DB3TG, que é um outro modelo, o DB3 que a gente está usando aqui, o DB4, aí aquele outro SMDB3 que tinha lá no datasheet também. Então são esses modelos que tem nessa biblioteca. Então aqui no OP, vocês vêm aqui e digitam, né, .lib, diac.lib, essa biblioteca tem que estar na mesma pasta do arquivo que vocês estão simulando. E daí aqui vocês coloquem onde é que vocês acham o diac ainda. Vocês vêm aqui em componentes, né? Se vocês colocarem aqui diac, eu acho que ele já acha, né?
tá? Ele está dentro dessa pasta MISC, tá? Então, se vocês virem aqui, ó, em MISC, né, tem miscelâneo, né? Aqui vai ter o DIAC, tá? Aqui está o DIAC, tá? Só colocar ali, ó, colocar do DIAC, clica com direito e aqui no valor vocês coloquem DB3, né? DB3, que é o nome do DIAC que está lá dentro da biblioteca, tá? O TRIAC é a mesma coisa, tá? Você tem que colocar aqui o modelo que tem lá dentro dessa pasta, dessa biblioteca triac.lib, tá? Então aqui eu coloquei um resistor de pull down de 1K, uma carga de 50 ohms, a rede de 311, tá? Aqui coloquei um capacitor de 1 micro e esse resistor aqui nós vamos trocar para ver como é que fica a simulação, tá? Então vou colocar para rodar a simulação aqui, vou dividir a tela, tá? Então, o que nós temos aqui? Aqui em cima eu já tinha colocado, né? Tem a tensão VG, tá? Que é a tensão da rede, tá? E aqui ó, nós temos a tensão do capacitor, tá? Então, vocês estão vendo que ela está aqui, ó, ela está cruzando zero, né? A tensão da rede está cruzando zero, enquanto que a tensão do capacitor ela está lá embaixo, ó, ela está em menos, vamos olhar aqui, ela está em menos 13, menos 14 volts, tá? Então ela está atrasada, tá? E daí, quando essa tensão aqui chegar até no pico da forma de onda aqui, ó, que é de em torno de uns, quando ela chegar em 32 volts, tá? 32, não é 35, né? 32 volts, ela vai entrar em condução. Então a sua tensão vai cair abruptamente para 16, tá? 16. Então esse 32 menos 16 dá 6 volts mais ou menos de queda de tensão, tá? Aqui então o capacitor ele descarregou abruptamente e gerou esse pulso de corrente aqui, ó, tá? Que é o pulso de corrente, é a mesma corrente do próprio DIAC aqui, né, do resistor R1, tá? Tanto faz. Ou aqui do gate, né, que eu tinha colocado, tá? Vou colocar mais de perto aqui. Aqui, ó, que essa corrente aqui, ó, IXU2G, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar e, se eu trocar esse cara aqui, colocar 20K, por exemplo, tá? Eu vou conseguir, esse cara vai demorar mais tempo, ó, esse pulso vai cada vez mais para a direita, tá? Eu vou começar aqui com, tipo, 2K de resistência, tá? 2K de resistência, vocês viram que o pulso foi bem aqui no início, tá? Se eu pegar e diminuir muito esse pulso aqui, vou colocar 1K, vamos olhar também quando que esse cara aqui está acontecendo o disparo. Então o disparo está acontecendo aqui em 1.3 milli, tá? 1.3 milli, agora eu coloquei 1K, o pulso está um pouquinho mais cedo, ó, está em 800 micro. Você vai chegar a um ponto que ele não consegue chegar antes daquele tempo lá na tensão da tensão da rede aqui. Então, se eu posso colocar até aqui dentro, junto, nesse mesmo, a tensão do VG. Então, se a gente olhar ali, ó, essa tensão vai ficar atrasada, mas ela nunca vai conseguir chegar antes do que a rede naquela tensão lá dos 32 volts. Então, ela tem um limite mínimo de ângulo de disparo, que ela não vai conseguir chegar até um valor muito... claro, se eu colocar aqui zero, por exemplo, ó, zero não vai deixar nada. Colocar 1 ohm de resistência, tá? Ele vai pegar e vai dar um pulso bem cedo, né? Mas ainda não é um pulso que vai ser em zero, tá? Não vai ser em zero. Vamos olhar aqui. Então vai dar na ordem de 300, 280 e poucos micro aqui. É um valorzinho já é bem pequeno, mas ainda não é zero, tá? Eu não consigo o ângulo zero de disparo, tá? Que é o tempo que demora para a rede chegar até os 32 volts, tá? Então, se a gente olhar a tensão da rede, ó, chegou aqui em 32 volts, lá que é esse cara aqui, ó, 282 micro, que não é ângulo zero, tá? Ele tem um ângulozinho ali ainda, porque ele demora um determinado tempo para chegar lá em 32 volts, tá? Então, o que acontece? E daí, depois, para o outro lado também é verdade. Se eu colocar aqui 30K, por exemplo, ele vai chegar... Ó, esse ângulo... vamos tirar alguma coisa daqui. Esse VC1 já está lá. Esse VC1 de lá, tá? O que vai acontecer aqui? Quanto maior esse valor de R2 aqui, ó, mais para a direita esse pulso vai ir, né? Só que daí vai chegar um ponto que ele não vai conseguir... essa tensão aqui nunca vai chegar nos 32 volts, que vai ser quando eu começar a aumentar muito esse resistor aqui, ó. Então, ó, aconteceu isso aqui, ó. A tensão, ela tá tão atrasada, que daí essa tensão da rede, ela não chegou nos 32 volts e a tensão já começa a descer. Então ele não toca o 32, então ele nunca dispara, tá? E daí, ó, a tensão, essa aqui é a tensão na carga, ó, fica em zero, praticamente em zero. E a tensão sobre o triac fica toda a tensão na rede, então não está disparando nunca. Tá? Vou colocar aqui 33K, não me lembro quanto que é o valor.
Ah, ó, 33K ele está chegando já no máximo. Ó. Vocês estão vendo que a tensão da rede... vocês estão vendo aqui ó, que a tensão da rede ó, ela já está começando a descer. Se vocês olhar lá o VG, ela já está em 128 volts, ela já está descendo, já passou do pico, e daí é recém que esse cara aqui chegou lá nos 32 volts, tá? Então se eu colocar um pouquinho mais aqui, ó, 34, tá? E ele já não dispara mais, tá? Porque daí ele perdeu, ele não, a tensão do capacitor nunca chega em 32 volts, tá? Porque não dá tempo. Ele está tão atrasado que a tensão da rede já começa a descer e ele não disparou ainda, tá? Então isso aí tem que tomar cuidado. Existem limitação de ângulo, tá? Então eu vou voltar aqui para 33K. Esse aqui, ó, é mais ou menos o ângulo máximo de disparo, tá? O ângulo máximo de disparo que está por aqui, ó. Tá? Então isso aqui dá 7,58 mili. 7,58 mili, pessoal, 7,58 mili dividido por 8,33 mili, que é o período, né? Isso aqui vezes 180 graus, pessoal. Então é 163 graus é o máximo ângulo de disparo, tá? Eu não consigo chegar no 180, tá? Porque quando chegar lá em 7,58 ele já não vai mais alcançar a tensão máxima, tá? Beleza? Então, 0 ohms é o menor valor e, claro que não posso colocar ainda 0, porque senão vai dar, como eu já tinha mostrado antes, vou colocar 1 ohm aqui de novo, pode acontecer que a corrente aqui do DIAC, olha aqui, ela vai chegar em 5 amperes. Então, vai chegar num valor muito grande aqui de corrente do DIAC. Então, não é interessante que isso aconteça, tá? Por quê? Porque eu vou descarregar, eu vou estar com toda a tensão da rede em cima do DIAC. Quem vai estar limitando é essa resistência apenas, tá? Então aqui, ó, aqui está em torno de uns 300 milha, aqui ainda está aceitável, tá? Não posso zerar essa resistência. Por isso que você coloca assim, uma resistência em série com o potenciômetro, para que se eu zerar o potenciômetro, essa resistência aqui ainda evite de limitar, de zerar a minha corrente. De zerar o potenciômetro e poderia queimar o DIAC ou queimar o gate do TRIAC, tá? Então aqui, pessoal, só quero fazer uma última simulação, que eu quero variar a resistência R2 aqui na simulação e mostrar para vocês diferentes valores de ângulo de disparo, tá? Então eu venho aqui ó, nesse OP, que são as Spice Directive, eu venho aqui e coloco aqui, ó, Step Parâmetro, tá? Eu quero variar o parâmetro várias vezes, nesse caso vai ser o R2, tá? E aqui eu coloco a lista de valores que eu quero. Então eu quero fazer uma simulação com 1K de resistência, 5K, 10K, 15K, vamos pular aqui para 25K, 30K, ok? Coloco e dou um ok aqui, tá? Então, colocado esse parâmetro aqui, eu só tenho que vir aqui no R2, pessoal, e eu tenho que fazer assim, eu colocar R2 entre chaves, tá? Quando eu fizer isso, ele vai fazer as simulações diferentes, vai rodar 1, 2, 3, 4, 5, 6 simulações, com cada um com uma resistência diferente, tá? Então, vamos botar para rodar isso aí, ó. Então, olha o que ele está fazendo. Cada vez ele vai trocando o valor da resistência. Eu vou rodar essa simulação de novo aqui, ó, só que um pouquinho mais... fazer assim, ó, tá? Então, e vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nesse parâmetro aqui da simulação e vou diminuir o passo de simulação, simular com um micro. Então ele vai demorar mais para rodar a simulação, tá? Então quando eu rodar isso aqui, ó, ele vai fazer uma simulação com 1K, uma com 5K, uma com 10K e assim por diante, tá? Então vocês vão ver que, ó, primeira ele disparou aqui, ó. Segunda ele disparou um pouquinho para a direita. Terceira um pouquinho mais para a direita e assim por diante, ó. Então ele fez todas as simulações. A primeira, a simulação foi com 1K, né? A segunda já com 5K e assim por diante. Vocês estão vendo que o ângulo de disparo está indo cada vez mais para a direita, tá? Cada vez indo mais para a direita. A simulação aqui é no tempo, né? Ainda não é que nem lá no P5 que eu conseguia colocar em função do ângulo de disparo. Tá? Aqui seria interessante colocar em função da resistência, mas eu não consigo fazer isso porque eu não consigo medir valor RMS com aquele bloquinho que nem tem lá no P5, tá? Então assim ficou isso aqui são então 6 simulações sobrepostas, né? É assim que a gente faz para variar um parâmetro, né? Então isso aqui eu estou variando uma resistência, ok? Posso variar outros parâmetros também. Se vocês virem aqui ó, em DC sweep, eu posso variar a fonte de tensão também. Fonte de tensão é só eu vario aqui. Agora parâmetro eu não consigo variar por lá, eu tenho que variar aqui usando esse ponto step, tá? Beleza? Eu só vou mostrar o outro circuitinho ali, que é aquele com a carga desse lado aqui.
Então, só para mostrar a diferença do outro circuito, pessoal, eu vou só pegar esse cara aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, tá? Então, ele ficou exatamente igual aquele circuito número 2 lá que a gente viu na aula antes, né? Então, aqui eu vou só remover este cara aqui, ó. Eu vou vir aqui, eu vou dar um Ctrl X aqui. Vou dar um Ctrl X aqui, vou dar um OK, vou deixar sem nada ali. E aqui eu vou rodar aquela mesma simulação aqui ó, com 1K, tá? E vamos rodar ela aqui só para mostrar, tá? O ângulo de disparo, ele vai dar bem semelhante. A única diferença é a tensão do capacitor aqui, ó, que antes ela ficava constante, né? Mais ou menos constante, ela tinha aquela queda abrupta e ficava constante. Aqui não, aqui ela começa a descer, tá? Porque esse capacitor começa a ser descarregado pelo triac, tá? Então aqui tem uma correntezinha que circula pelo triac. E aqui, vamos ver se ele dispara no mesmo ângulo máximo aqui. Com 33K, ele está lá no finalzinho já. Vamos colocar 35, que nem antes, para ver se ele simula. 35 ele não dispara. Então o ângulo de disparo, pessoal, não muda muito assim com o 33K aqui, ele já estava disparando, tá? Beleza? Então, essa simulação não muda muito, tá? Essa aqui é mais fácil de analisar porque essa tensão aqui cai mais abruptamente, mas no mais é muito semelhante, tá? Posso fazer aquela simulação de novo aqui, ó, com o R2 variando, só tenho que colocar aqui, ó, um R2 entre parênteses aqui e rodar a simulação, que ele vai pegar e vai fazer as várias simulações. Vocês vão ver que aqui, quando o resistor estava menor, ele caía muito mais, né, a tensão do capacitor, enquanto que lá na outra não dá tempo de cair a tensão, ele acaba não descarregando. E aqui dá para ver bem certinho que o pulso do gate está cada vez mais à direita, né? Cada vez está diminuindo o valor RMS lá na saída, tá? Então é isso aí, pessoal, tá? Feito esse circuitinho aí é bem interessante. E dei mais uma estudada, vou mandar essa simulação junto lá com vocês, tá? Feito.